que julgo muito importante, que é a nomenclatura e a controvérsia na qual os biosimilares estão envolvidos em relação à nomenclatura. Bem, esses aqui são meus conflitos de interesse. Muito bem. E vamos começar, então, a falar um pouco dessa nomenclatura. Eu queria mostrar essa tabela aqui. Isso aqui são os testes que os oftalmologistas fazem para você verificar daltonismo, né? Daltonismo. Exatamente. E eu faço parte de uma elite de 8% da população que é daltônica. Mas, na verdade, eu acho que eu sou de uma elite ainda maior. Eu acho que eu faço parte do seleto grupo de reumatologistas daltônicos, que sou eu e o Flávio Petean. São os dois únicos daltônicos que eu conheço. Mas, na verdade, eu acho que eu devo ser mesmo o único reumatologista daltônico chamado Dalton no mundo. E, para mim, nessa tabela, eu acho que todos vocês devem conseguir enxergar os números. Eu enxergo 16, aqui é um 8, aqui eu acho que é um 9, aqui eu não sei o que é. Aqui eu não enxergo absolutamente nada além dos pontos coloridos aqui. Mas eu acho que todos vocês conseguem enxergar os números. Meu daltonismo é o mais comum de todos, entre o verde e o vermelho. Tá? Então, a verdade é que o verde e o vermelho, para mim, são absolutamente similares para mim. Tá? O que pode ser um problema na atravessar a rua, por exemplo. Né? Mas você diferenciar as cores me parece ter uma percepção talvez interessante de se ter. E, por outro lado, né, eu sei reconhecer o verde e o vermelho pelos nomes. Né? Eu consigo ler verde, consigo ver vermelho escrito. E isso eu consigo ver. Eu não consigo ter a percepção sensorial do que é verde e do que é vermelho. O que nos traz aqui num outro assunto importante, que é os nomes, né? Quer dizer, os nomes. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, que a fibromialgia, com esse nome, né, foi designado na década de 80, e só a partir daí, quando criou-se um nome, é que começou-se a estudar e realmente se desenvolver o conhecimento sobre fibromialgia. Até então, cada um estudava uma coisa, né? Fibrosite, reumatismo psicogênico, etc. Quando se determinou um nome, é que começou realmente a se avançar no conhecimento da fibromialgia. De modo que nomenclatura, ele é absolutamente tudo em relação, especialmente à medicina. E aqui, a Frida Kahlo, né, que tinha fibromialgia, ela não sabia, porque na época dela não existia o nome fibromialgia, e ela se autorretratava dessa forma. E é engraçado que hoje nós temos muitos nomes para aprender. Aqui eu acho que a maioria já era reumatologista quando esses medicamentos foram surgindo e nos parece tão absolutamente familiar. Mas eu percebo quando os residentes novos chegam para aprender reumato, no primeiros momentos, a dificuldade eles têm para guardar esses nomes, né, de biológicos. Né? Então eles têm uma certa dificuldade para a gente, que nós vivenciamos o nascimento dos biológicos, a gente acha isso tão natural, e a gente percebe nos residentes o quanto é difícil incorporar esses nomes todos no seu léxico, né, para se tornar habitual. Então eles sempre confundem um com o outro, o nome químico, o nome comercial, eles sempre confundem um pouco, isso dá um pouquinho de tempo, é o que eu tenho observado. E para piorar as coisas, né, hoje nós temos que dominar a linguagem, o léxico dos biosimilares, o léxico dos biosimilares. Então, hoje existe aí uma nomenclatura extensa aí para você assimilar e que é fundamental para que você possa entender. Aliás, talvez essa devia ser a primeira palestra, talvez, do dia, né? Só para saber falar o que cada um deles significa. Embora, com certeza, todos aqui convivendo com os biosimilares e tantas palestras sobre isso, acho que nós não temos aqui nessa mesa, nessa audiência, nenhum problema em entender a linguagem dos biosimilares. E textos bem recentes, em 2017, ainda abordando as diferentes nomenclaturas, diferentes nomes para você classificar os biosimilares. E a verdade é que existe aí uma nomenclatura aí bem extensa, as traduções são um pouquinho difíceis, né? Mas aí nós temos aí que o que nós chamamos de biosimilar, também é chamado nos Estados Unidos de follow-on biologics,
ou no Canadá, Subsequent Entry Biologics. A Organização Mundial de Saúde chama os biosimilares de produtos bioterapêuticos similares, né? E essa seria a definição, né? Uma cópia de um medicamento biológico já autorizado que tenha demonstrado semelhança com base nas suas características físico-químicas e eficácia e segurança em estudos de comparabilidade. Seria essa a definição dos biosimilares, esses os sinônimos em outras línguas, em outros países, que é importante, uma vez que a gente vai se informar normalmente na literatura americana ou europeia. Já a intenção de cópia, né, que também é chamado Me Too, ou medicamento biológico não inovador, seria qualquer cópia de uma proteína terapêutica, ainda não desenvolvida, avaliada, aprovada de acordo com as diretrizes regulatórias para biosimilares e não analisada ou comparada diretamente com o seu medicamento de referência. Essas definições me parecem importantes para a gente compreender, mesmo porque dessas intenções de cópias foram aprovadas em diversos países, que nós já sabemos, né? Com resultados aí um pouquinho controversos. Então, na verdade, elas não são uma ficção, ela é uma realidade, né? Essas intenções de cópias existem por aí, são utilizados com alguns resultados que talvez não ideais. Então, me parece ser bastante importante, mas eu acho que isso tudo já está bem incorporado no nosso dia a dia, né? Esses termos, me parece bem incorporado, de modo que a gente não tem muita dificuldade em compreender a literatura quando utilizam esses nomes, né? Mas aqui vai talvez um senão aqui. Na Anvisa, o termo biosimilar, ela não consta nas suas determinações, né? Então, o biológico, o inovador, o original, é o medicamento biológico novo, né? Então, é um medicamento biológico que contém uma molécula com atividade biológica conhecida, que não havia sido registrada anteriormente no Brasil, e que tenha passado por todas as etapas de fabricação e tudo que ela é envolvida. Esses são os biológicos originais. E o biosimilar é chamado apenas de medicamento biológico, que é um medicamento biológico não novo, que contém molécula com atividade biológica conhecida, aí ele está se referindo ao biológico novo, né? E o novo já registrado no Brasil e que tenha passado por todas as etapas de fabricação. Quer dizer, aqui então a nomenclatura complica um pouquinho, né, se a gente for utilizar. Então é um pouquinho difícil a gente assimilar, porque não existe o biosimilar, nós estamos muito habituados ao biosimilar. Mas essa é a nomenclatura da Anvisa. Agora, por que não se usa biosimilar, uma vez que ela é amplamente utilizada e está absolutamente incorporada no nosso dia a dia? É que talvez algum receio da confusão com medicamentos similares, referindo aos sintéticos, né, ou a confusão com medicamentos genéricos, né? Então isso pudesse trazer alguma confusão, talvez por essa razão não é utilizado o termo biosimilar, para não haver confusão com os medicamentos similares ou medicamentos genéricos. Então, há, sem dúvida, uma dificuldade para a gente se habituar a essa nomenclatura que a Anvisa determina, mas, enfim, não é nada de muito complicado. Mas uma coisa muito importante em relação à nomenclatura dos biológicos e dos biosimilares, né, alguns conceitos importantes. O medicamento sempre tem dois nomes, né, o nome comercial, e esse outro aí, o INN, International Non-Proprietary Name. Esse INN ele foi criado, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, para garantir que todos os medicamentos com o mesmo princípio ativo tenham um nome padrão em todo mundo. Quer dizer, então, todos os médicos em qualquer lugar do mundo possam reconhecer o medicamento que um paciente esteja tomando baseado no INN. Né? No Brasil, o INN se traduz por DCI, Denominação Comum Internacional, embora haja a versão brasileira disso pela Anvisa, que é a Denominação Comum Brasileira. Então, o INN é uma etapa importante, né, para a gente também estabelecer um padrão para dar um nome aos medicamentos. E, então, aqui um exemplo de um biológico e o seu biosimilar, né, o hormônio de crescimento,
aqui a somatotropina, né, que é o INN, né, e os dois, um é original, outro é um biosimilar, eles têm o mesmo INN, mas têm um nome comercial, evidentemente, diferentes. Né? Então, esse INN semelhante para biosimilares, ele pode ser um pequeno problema ou um grande problema. Né? Então, algumas nas considerações regulatórias de nomenclatura, né, um biosimilar ele vai ser aprovado com o mesmo INN. Hoje a regulação diz isso, tem o mesmo INN, mas pode acontecer essa situação que está aqui nessa figura, né, que o médico prescreve um biosimilar, o farmacêutico ele vai receber o nome, o INN, um INN, aqui um MAB aqui qualquer, e o farmacêutico ele pode, com aquele INN, ele pode dar o original ou ele pode dar um biosimilar. Se houver um segundo biosimilar, ele pode dar o segundo biosimilar. Ele tem opções com o mesmo INN. E do ponto de vista de farmacovigilância, isso pode se tornar um problema. Né? Então, o paciente que desenvolve algum efeito colateral significativo, ou qualquer efeito colateral, vai ser muito difícil fazer o rastreamento e descobrir qual foi o medicamento que causou o efeito colateral. Se foi o original, se foi o biosimilar 1 ou se foi o biosimilar 2. Então, o INN, embora seja importante para dar um padrão, ele traz no que se refere aos biosimilares, ele traz um problema importante, que é o problema do rastreamento, a farmacovigilância. E vamos lembrar que hoje nós prescrevemos em torno de 30%, mais ou menos, dos nossos pacientes com doenças estão recebendo biológicos, né, com artrite reumatoide especificamente, e a tendência é que esse número vá crescer. E a tendência é que os biológicos, os biosimilares que estão aqui para ficar, né, nós vamos prescrever cada vez mais, um N bastante grande de pacientes vão começar a tomar os biológicos e os biosimilares. Então, esse problema, do ponto de vista populacional, vai crescer e pode realmente se tornar um problema para nós médicos fazer esse rastreamento e a farmacovigilância de quem é que causou, de quem é o culpado por um efeito colateral, ou até mesmo quem é o responsável pela eficácia do medicamento. Então, e para isso, então, estão sendo desenvolvidas algumas estratégias, ainda não oficiais, para diferenciar o INN de biológicos originais e os biosimilares. Né? Então, chamar um de alfa, outro de beta, dar 4 consoantes aleatórias após o INN. Então, você tem o INN, somatotropina e BCDX. Né? Você pode também, após o INN, colocar o nome da empresa, do laboratório que fabrica, Sandoz, Pfizer, etc. Seria uma outra possibilidade de colocar após o INN para você poder fazer o rastreamento e identificar qual é o biosimilar. Mas essa é uma etapa, a meu ver, absolutamente fundamental para você ter segurança ao prescrever um biosimilar. É ter a nomenclatura correta dos biosimilares em relação ao biológico original. Então, como conclusão, num cenário aí de crescimento nas prescrições dos biológicos, considerando ainda que não estão totalmente desenvolvidos sistemas para substituição, intercambiabilidade, extrapolação de indicação dos biológicos e dos biosimilares, é absolutamente importante, é vital, que do ponto de vista de farmacovigilância, há um sistema de nomenclatura uniforme e ampla que garanta a correta identificação dos medicamentos biológicos e dos biosimilares. Me parece que essa é uma etapa fundamental para que a gente tenha maior segurança. E, para finalizar, voltando ao daltonismo, né, eu tenho problemas de ver os tons, especialmente de verde, e para um corintiano isso é quase uma bênção. Né? Muito obrigado.